Olá pessoal, eu sou João Vitor Wrobleski, estudante de Psicologia, sejam todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique e hoje vamos atender ao pedido de mais uma usuária que solicitou que falássemos a respeito de Kant e a moral. E Immanuel Kant é um autor que não é dos mais fáceis de se compreender. Eu faço um esforço, espero estar conseguindo ser claro o suficiente durante o vídeo, porque a visão de Kant ela é um pouco complexa, mas tentaremos dar conta disso. Para entendermos a moral em Kant, temos que primeiro tentar entender o que é moral. Então, moral é um conjunto de ações ou de regras que determinam um bom convívio coletivo e determinam um bom funcionamento do mundo. Então, quando nós falamos em moral no atual, mais perto do senso comum, nós falamos em regras sociais que beneficiam aquela sociedade ou o pensamento vigente naquela sociedade. Porém, quando nós voltamos um pouco, e aí será necessário entendermos a moral e a ética em Aristóteles, e apesar de ética e moral serem coisas separadas, elas são muito próximas, muito parecidas, tem suas diferenças, mas também existem suas semelhanças. A ética é basicamente uma forma de se estudar a moral. E quando voltamos lá a Aristóteles, e por que voltaremos? Porque Kant vem justamente para contrapor Aristóteles. Então Aristóteles, quando ele falava em moral, ele falava em uma moral ou uma ética das virtudes. E o que isso quer dizer? Aristóteles ele tinha uma visão do universo muito semelhante ao relógio. Então ele acreditava no universo como o funcionamento de um relógio. Eu acredito assim que se o Aristóteles tivesse acesso, visse o funcionamento de um relógio mais próximo do nosso contemporâneo, aqueles relógios a corda, principalmente de pulso, que tem um maquinário altamente complexo, cheio de engrenagenzinhas, que trabalham em conjunto com uma finalidade única, que é de marcar as horas, eu creio que se o Aristóteles visse isso, ele teria um orgasmo, ele diria, aqui está um mini universo. Porque a visão do universo de Aristóteles é muito isso. Então a visão que Aristóteles tem de universo é uma visão próxima do maquinário de um relógio mais contemporâneo. São várias engrenagenzinhas que cada uma, apesar de ter formato diferente, números de dentes diferentes, ter as suas especificações, cada uma delas contribui da sua forma específica para o funcionamento daquele relógio. E nenhuma delas funcionará bem se colocada no lugar de outra. Então, se invertermos a ordem das engrenagens do relógio, minimamente para quem conhece maquinário sabe que isso não vai trazer bons resultados. E Aristóteles tinha uma visão de universo muito semelhante a isso. Ou seja, para ele, o que acontecia? Tudo na natureza tem uma finalidade. Então Aristóteles não acreditava que nada está no mundo por estar. Tudo que está no universo tem uma finalidade, tem um lugar exato para estar. E quando todas as peças, lembrando da nossa analogia ao relógio, quando todas as peças do relógio estão encaixadas de maneira exata, perfeita onde tem que estar, o relógio funciona exatamente como tem que funcionar. Quando de boa qualidade, inclusive não atrasa nem adianta. Agora, o que acontece se invertermos as ordens das engrenagens? Uma engrenagem que deveria trabalhar mais lenta, vai trabalhar mais rápido, isso vai fazer com que o relógio nem funcione, ou atrase ou adiante hora. O que isso quer dizer? Que na visão de Aristóteles, todos nós somos pequenas engrenagens desse universo, não com essa linguagem. Lembremos que a linguagem mecanicista é um pouco mais posterior, alguns anos posterior. Mas, para ficar mais claro, não deixa de certo modo, traduzir a forma de pensar do Aristóteles. Todos nós temos um lugar e uma coisa a desempenhar no universo. E quando todos nós desempenhamos as coisas para as quais fomos programados para fazer, entre aspas, ou seja, as coisas as quais o universo nos colocou aqui para fazer, quando nós fazemos o que nos cabe fazer, o universo funciona com perfeição. Assim como aquela montoeira de engrenagens do relógio, no final, quando tudo acertado no seu lugar exato, vai nos dar uma hora bem próxima da hora real.
Para Aristóteles é exatamente isso. Se todos nós estamos encaixados nos nossos lugares, desempenhando as funções que devemos desempenhar, nós estamos contribuindo para o bom funcionamento do universo. Se nós não estamos no nosso lugar e não estamos fazendo o que somos colocados aqui para fazer, não importa o que estamos fazendo. Estamos fazendo errado, estamos agindo mal. Não interessa os resultados da nossa ação, porque nós não estamos fazendo o que somos colocados aqui para fazer. Ou seja, por exemplo, se a minha função no mundo, aqui usando uma analogia muito contemporânea, mas para deixar um pouco mais claro, se a minha função no mundo é ser pedreiro, construir casas, eu acabo indo para uma faculdade de medicina, me formo médico e vou salvar vidas em algum hospital de caridade, em qualquer região. O que Aristóteles vai nos dizer? Você é uma porcaria. Você simplesmente não fez o que deveria ter feito. Ah, mas eu salvei vidas, eu me formei em outra coisa, não interessa. Se a tua função era ser pedreiro e construir casas, você não fez a única coisa para a qual o universo te colocou aqui. Ou seja, era isso que você tinha que ter feito. Não interessa os resultados dos teus atos. Não importa se você salvou vidas, se você fez isso, fez aquilo. O importante é, você fez o que cabia e competia a você fazer? Por exemplo, dentro da empresa a gente vê alguma coisa meio próxima disso. Se analisarmos, por exemplo, uma empresa, se o teu chefe pede para você enviar um relatório ou um documento que era necessário ser enviado até às 5 da tarde, senão a empresa ia ter um grande prejuízo em uma venda, qualquer coisa do gênero, se esse documento não fosse enviado até às 5 da tarde. Aí você vai lá e você limpa o chão da empresa, você faz café, você vai lá e organiza os documentos no arquivo, você faz isso, você faz aquilo, das 5 da tarde você não envia o documento. A empresa tem um enorme de um rombo, um enorme de um prejuízo. Você acha que o teu chefe vai estar preocupado com você ter feito café, com você ter organizado o arquivo, com você ter feito outras coisas? Não, porque a única coisa que te competia a fazer você não fez. E é mais ou menos isso que Aristóteles nos traz. Se você não fez a única coisa que te competia a fazer, você é uma porcaria, não importa o que você tenha feito. Porque a coisa que você deveria fazer você não fez. Essa é a visão de moral de Aristóteles. E aí nós entramos em outra coisa, como saber o que me compete fazer. Então, para Aristóteles, ele tem uma moral das virtudes. Ou seja, ele acredita que todos nós temos virtudes, temos coisas que nós fazemos bem. E é essas coisas que devemos explorar. Então, hipoteticamente, vamos considerar, não estou dizendo que seja, mas consideremos que o que eu faço bem, o que é minha virtude, é gravar vídeos explicando a respeito de conteúdos de filosofia e psicologia. Enquanto eu faço isso, eu estou exercendo minha virtude, eu estou exercendo o meu potencial. Ou seja, eu estou tendo um ato moralmente correto. Eu estou contribuindo para o bom funcionamento do cosmos, para o bom funcionamento do universo. Quando eu vou fazer outra coisa, quando eu vou limpar a casa, quando eu vou cozinhar, eu estou fazendo um atentado contra o cosmos. Por quê? Porque não é essa a minha função. A minha função é estar aqui gravando vídeos. Justamente o que leva o Aristóteles a dizer que as virtudes são distribuídas desigualmente e quem as tem deve exercê-las, enquanto quem não as tem deve trabalhar em função daqueles que as exercem. Ou seja, nessa visão, se a minha virtude é gravar vídeos explicando a respeito de filosofia e psicologia, eu faço isso, eu exerço isso, que é a minha virtude. E quem não tem virtude ou tem virtudes inferiores, e aqui, lembrando, não estou dizendo que é assim, isso é a visão aristotélica de moral, aqueles que têm virtudes inferiores, aqueles que não apresentam virtudes tão válidas quanto a minha, é quem vão ter que limpar a casa para mim e quem vão ter que cozinhar meu almoço, porque eu sou um homem virtuoso, eu tenho minhas virtudes e eu devo exercer essas virtudes. Eu não posso perder o meu tempo com coisas inferiores.
Aí também nós encontramos a clara justificativa da antiga Grécia para a escravidão, por exemplo, e para tantas outras situações de desigualdade, porque para os gregos era claro e evidente que o mundo era desigual, que as virtudes eram distribuídas desigualmente e que automaticamente as pessoas não poderiam ser tratadas igualmente, não poderiam ser tratadas igualmente, elas tinham que ser tratadas desiguais, porque elas possuem virtudes desiguais. Então existe alguém que é um bom músico, ou seja, esse sujeito vai ter que exercer a sua virtude de ser bom músico, então ele tem que tocar uma música. Existe o outro sujeito que tem a virtude de ser, por exemplo, um bom professor, então ele vai ensinar, porque essa virtude dele, ele tem que exercer essa virtude. E existe aquele sujeito que não parece não ter virtude nenhuma. Aristóteles vai dizer, é isso mesmo, o sujeito não tem virtude, esse é o neguinho que vai se fuder, vai trabalhar para sustentar todo mundo e para dar conta de fazer os serviços que as pessoas que têm virtude não devem fazer. Obviamente, quando nós falamos assim, nos parece, nossa, é um absurdo, né? Uma coisa completamente desumana, se formos analisar pela nossa perspectiva atual. De fato, pela nossa perspectiva atual, porque nós temos uma moral, e vamos ver um pouquinho à frente, kantiana, e não aristotélica. Mas essa é a moral aristotélica. Então, nós temos talentos, nós temos virtudes, devemos observar essas virtudes e exercê-las. Quando exercemos essas virtudes, nós fazemos o que nos cabe fazer, automaticamente nós estamos sendo moralmente corretos, estamos contribuindo para o funcionamento do universo e automaticamente estamos contribuindo para o funcionamento da sociedade, do bem-estar coletivo. Quando nós contrariamos as nossas virtudes, nós estamos simplesmente sendo altamente danosos para o universo. Enfim, isso também leva a uma visão de que Aristóteles de que não se tem como avaliar a vida de um homem se ela foi válida, foi boa antes da sua morte, porque vai depender do número de virtudes que ele exerceu e do quanto ele exerceu suas virtudes. Já para Kant, ele vem contrariar muito essa visão aristotélica. Antes de Kant, nós devemos lembrar que também existiam outras visões um pouco menos emblemáticas de moralmente correto. Por exemplo, no caso do Maquiavel, Maquiavel nos diz que as suas finalidades são o que dizem se o seu ato foi bom ou ruim. Ou seja, se você atingiu o objetivo, o seu ato foi bom. Se você não atingiu, o seu ato foi ruim. Porque ele não vê bom ou ruim no sentido de bem ou mal, mas sim bom ou ruim no sentido de atingir o objetivo ou não. Atingir o objetivo é bom, não atingiu é ruim. Ou seja, se o teu objetivo é matar uma pessoa, você matou, foi bom, porque você atingiu o teu objetivo. Você não matou, foi ruim, porque você não atingiu o teu objetivo. Aí a gente vê que não há uma ligação entre bom e ruim e bem e mal. Há uma grande diferença entre um e outro, porque nem sempre o bom é o bem. O bom, muitas vezes, é simplesmente atingir o objetivo. E também temos um pouco da moral de Nietzsche, que é muito na potência. Então, se eu estou exercendo a minha potência de ser a minha vontade de poder, eu estou sendo bom, eu estou tendo um ato bom. Se eu estou negando a minha potência, eu estou tendo um ato ruim. E aí o grande marco que vai se destacar muito mais do que Maquiavel e o próprio Nietzsche, e que vai se destacar talvez tanto quanto Aristóteles, é o Kant. E o que o Kant nos traz? Que o bom ou ruim não está no ato, mas sim no uso feito desse ato. Ou não está no talento, e sim no uso feito desse talento, não está na virtude, como de Aristóteles. E por isso que eu falei ser necessário falarmos um pouco de Aristóteles, porque Aristóteles ele vai nos esclarecer o que Kant vai contrapor. Então, para Aristóteles, exercer a minha virtude era o que bastava para ser moralmente correto. Para Kant, não. Para Kant, o que é moralmente correto é quando eu consigo utilizar de maneira benéfica o meu talento, a minha virtude. E quando eu ajo desinteressado. Então, uma das coisas também que
que o Kant é muito, assim, ele bate muito em cima, é que a questão da moral está em um desinteresse. Ou seja, eu somente sou moralmente correto quando eu ajo desinteressadamente. E a gente vê que isso até hoje é muito válido. Então, quando nós falamos, por exemplo, eu devolvi por exemplo, vamos pegar uma atitude que é tida como moralmente correta. Por exemplo, eu acho uma carteira, eu devolvi essa carteira para o dono, no qual tinha a documentação dentro. Para a nossa visão atual de sociedade, e isso na visão kantiana, é uma atitude moralmente correta, ou seja, eu devolver a carteira não em si é o moralmente correto, mas eu entender que aquela carteira não me pertence e devolvê-la para quem de fato pertence é tido como moralmente correto. Porém, se eu te digo, eu fui lá, peguei a carteira e devolvi, mas porque eu sabia que a pessoa ia me dar uma recompensa e ia me dar um dinheiro bom, as pessoas vão achar isso moralmente correto? Não. Por quê? Porque eu fiz com uma outra intenção. Então, para Kant, somente é moralmente correto quando o ato é desinteressado. Ou seja, eu vou lá, eu devolvo a carteira porque eu entendo que esse é o ato correto, sem esperar nenhuma recompensa, nada em troca. Isso que é o que Kant nos traz como moralmente correto, o que também gera um desligamento da análise do Kant de moral, um descolamento com a questão natural de Aristóteles, porque se eu tenho virtudes e eu preciso exercer essas virtudes, eu não tenho a liberdade de escolher fazer outra coisa. E para Kant, justamente a moral correta está no exercício dessa liberdade, em eu escolher algo que beneficia o coletivo sem uma visão de benefício em função disso, ou seja, sem uma visão de recompensa, sem um interesse. E isso também descola a teoria kantiana da moral religiosa. Por quê? Porque na religião sempre se faz o bem ou coisas corretas na esperança de algo. Ou na esperança de evitar o inferno, ou na esperança de ganhar um céu. Então Kant nos traz que essa moral religiosa é uma moral que não é válida, que não é sensata, porque quando eu faço o bem em função de uma recompensa, eu não estou agindo moralmente correto. Porque a moral para Kant tem que ser desinteressada. Ou seja, eu tenho que agir corretamente por compreender que isso é correto e não por ter uma visão de uma finalidade maior, de um benefício próprio. E aí nós vemos que para Kant, diferente, por exemplo, de Maquiavel, onde nós vemos que a finalidade, o objetivo, quando atingido ou não, é o que determina o valor da ação, se a ação foi boa ou ruim, para Kant já não. Para Kant, a intenção na ação é o que torna a ação boa ou ruim. Ou seja, a moral de Kant é uma moral muito mais das intenções. Então, mesmo que você tente salvar a vida de uma pessoa e essa pessoa morra, você agiu moralmente correto porque a tua intenção foi salvar a vida dessa pessoa. Já para, por exemplo, o Maquiavel, se você tentou salvar a vida da pessoa e a pessoa morreu, você não cumpriu o teu objetivo. Então, teu ato foi moralmente incorreto, foi moralmente inválido e desastroso, porque você não atingiu o teu objetivo. Já para Aristóteles, o que ele vai te dizer? É tua virtude salvar pessoas? Se não é, você é um lixo, você está simplesmente deixando de contribuir com a tua função no cosmos, com a tua função no universo. Se é a tua função tentar salvar a pessoa, aí sim, cabe a você tentar exercer essa tua virtude do melhor modo possível. Então nós vemos visões de moral e de ética bastante diferenciadas. Porém, a que é válida atualmente, que nós temos até os dias contemporâneos, é a visão de moral kantiana. Então, geralmente, nós atribuímos valor nas ações das pessoas de acordo com a intenção da ação dela, e não necessariamente de acordo com o objetivo atingido ou não.
Por exemplo, quantos já não ouviram, né? Ah, fez mais ou menos, não ficou legal, mas o que vale é a intenção. Isso é mais do que uma clara evidência da moral kantiana presente no nosso dia a dia. O que vale é a intenção. Ou seja, se o sujeito foi bem intencionado na sua ação, ele é moralmente correto, mesmo que ele não tenha atingido o seu objetivo. Diferente de para Maquiavel, que se o sujeito é bem intencionado, dane-se. Para Maquiavel é mais aquela outra frase clássica e meio de senso comum, né? De boas intenções o inferno está cheio. É o que Maquiavel vai nos dizer. Para o inferno, se você teve boa intenção. Se você cumpriu o teu objetivo, você foi moralmente correto. Se você não cumpriu o teu objetivo, você foi um desastre. Não importa a tua intenção. Para Aristóteles, mesma coisa. Não interessa a tua intenção. A questão é tua função fazer isso? Você foi colocado aqui no universo para isso? Se você foi colocado para isso, tua ação é moralmente correta. Se você não foi colocado para isso, tua ação é imoral, indiferente a qual seja ela. Então, mesmo a gente vê que a mesma ação pode ser correta ou incorreta para Aristóteles. Então, eu tenho uma ação. Se o sujeito que está promovendo essa ação, ele foi colocado no mundo para promover essa ação é correta. Se o sujeito que está promovendo essa ação foi colocado no mundo para fazer outra coisa, essa ação é incorreta. Já para Maquiavel, a questão é outra. Eu tenho uma ação e essa ação visa um objetivo. Se esse objetivo é cumprido, a ação foi correta. Se esse objetivo não é cumprido, a ação foi incorreta. Para Kant, o que é? Qual é a intenção nessa ação? É sobre a intenção dessa ação que nós vamos trabalhar. A intenção dessa ação foi visando um desinteresse e um benefício coletivo, ou a ação, o interesse por trás dessa ação, perdi a palavra, mas o objetivo qual é na análise do Kant? É saber qual é a intenção. Então, se a intenção dessa ação foi dentro dos padrões tidos como bons, a ação é boa. Não interessa qual o objetivo que ela vai cumprir, não interessa se eu fui colocado no mundo para isso ou não. Se a minha intenção é boa, a minha ação é moralmente correta. Se a minha intenção é ruim, a minha ação é moralmente incorreta. Ok? Como eu disse, eu não tenho a maior das facilidades para explicar essa perspectiva kantiana. Eu tenho um pouco de dificuldade, apesar de estudar a respeito de Kant, eu não leio o próprio Kant, talvez isso também dificulte um pouco, então sempre é bom você ler o próprio autor. Eu não leio porque eu não dou conta mesmo de ler o Kant, eu tenho outras preferências em relação à filosofia, então eu tenho outros filósofos, como o próprio Maquiavel, que eu leio no original mesmo, eu leio o Maquiavel, o próprio Nietzsche, também leio o Nietzsche, que são mais de meu apreço. O Kant não é tanto do meu apreço, mas me esforcei por fazer o meu melhor nas condições atuais, como diria o nosso caro Cortella. Faça o seu melhor nas condições atuais até ter condições de fazer melhor ainda. Então talvez um dia eu lendo mais dedicação Kant eu tenha condição de produzir um conteúdo melhor ainda do que hoje, mas hoje esse é o meu melhor. Espero que vocês tenham gostado, agradecer a todas as participações do canal, aos mais de 2.600 inscritos, aí já estamos com 2.660 inscritos, se eu não me engano. Então estamos com um grande volume de inscrições, isso é muito gratificante, demonstra a utilidade do trabalho. Espero que continuem se inscrevendo, participando e assistindo os vídeos, lembrando que estamos também com mais de 330 vídeos em diferentes áreas, então acesse o canal, assista os nossos outros vídeos. É isso, um abraço a todos e até um próximo vídeo.